Meus amores, uma boa tarde. Vou fazer esse vídeo, mas vou ler outros versículos de Ezequiel 20. Por causa de que Deus se referindo ao sábado, Jesus se referindo ao sábado. Olha o que Jesus disse em Mateus. Jesus disse que ele é o que? Eu sou o Senhor do sábado, entendeu, meus amores? Então, no sábado nós podemos o que? Trabalhar, sim, mas em que? No ID dele. Fazer uma visita àquelas pessoas que precisam, compartilhar o nosso amor, o amor de Jesus, entendeu? Nós podemos fazer isso no sábado. Então, e ele também acompanha nós, né? Pensou o nosso Galileu do nosso lado? É muito maravilhoso, né? Se vocês não acreditam, porra, acredito. Se vocês não creem, porra, eu creio. Entendeu, meus amores? Já que eu tô o quê? Pregando o evangelho na internet, falando com o quê? Falando com o povo. Olha, é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Jesus está chamando o quê? O povo ao conserto antes da vinda dele. Quando Jesus disse que a vinda dele será igual no tempo do dilúvio, por que vocês não param para raciocinar e meditar? No tempo do dilúvio, ninguém se salvou, só se salvou uma família. Por que Jesus se referiu à vinda dele por aquele tempo? Porque muitas pessoas, o quê? Estão indo para a igreja, mas fazer ritual. Eles não estão aguardando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque vocês acham que quando Jesus abre a boca e diz assim, esteja vós preparado. Quando Jesus falou assim, esteja preparado e cingido os vossos lombos e acesas as vossas candeias, Jesus quer que a gente esteja o quê? Conforme a vontade dele, sem nenhum detalhe, entendeu? Fora dele. Aí quando Jesus vir, na mesma hora Jesus nos leva. Mas a gente sentar fazendo a vontade de Deus. E quando Jesus vir, ainda quer ir com ele, meus amores. Por isso que Jesus diz que nesse dia ele vai levar muitos. Mas vai levar, e muitos mesmo. Mas muitos vão ser levados, mas poucos vão ser os escolhidos. E vão ser separados. Meus amores, as pessoas não meditam nas Santas Escrituras, em tudo que Jesus fala. Meus amores, não é pegar vou dizer aqui, uma parábola inteira e vocês o que ficar lendo sem entender, não. Vocês têm que ler versículo por versículo, pedir entendimento a Deus. O versículo 20, ele fala o quê? Da gente dedicar o sábado a Deus. Muitas pessoas tem que ter entende outra interpretação. Outra da interpretação não. Se Deus está querendo o sábado, nós temos que dar o sábado a ele, entendeu? Se ele não, ele é o Senhor do sábado. Então, nós temos que dar o sábado a ele, entendeu? E outra coisa, enquanto os sacerdotes, os pastores viram as costas para Jesus, com a casa dele fechada no sábado, as festas estão aí, só para tragar as almas. Enquanto nós, o que? Nós poderíamos estar orando por esses ímpios. Nós poderíamos, o que? Estar clamando a Deus. Nós pode clamar em casa. Sim, com certeza. Mas tem pessoas que precisam da casa aberta. A casa de oração, que é a casa de Jesus. Ela tem que estar, o que? Aberta no sábado. Para o que? Essas pessoas, elas passar na frente, elas sentir a vontade, o desejo de entrar, elas entrar e o que? Lá dentro acolher a palavra de Jesus. Entendeu? Jesus está voltando e o povo com negligência perante a ele. Olha, o segundo sonho, quando eu tive com Jesus, o segundo sonho, porque o primeiro nunca conto. Eu sempre guardo para mim, eu só conto do sonho do arrebatamento adiante, entendeu? O primeiro sonho foi um particular meu de Jesus, mas eu soltei na internet para vocês. Entendeu, meus amores? Por que tu guarda outro sonho? Porque, meus amores, o sonho do arrebatamento, Jesus quer que a gente fale para divertir vocês que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, entendeu? Bora pra cá. Eu vou soltar o sonho do arrebatamento, ainda vou soltar os versículos lá, que é o que? Os sinais da vinda de Jesus, escrito nas Santas Escrituras. E peguei em outros cantos também os sinais da vinda de Jesus. Você está vendo? Esteja vigilante. Santificai os meus sábados. E, meus amores, vocês sabem o que é santificar? A gente se santificar a ele. Todo sábado nós tirar o quê? Só para se santificar para ele, entendeu? É isso que Deus quer de nós, é isso que Jesus almeja de nós. Ele disse assim, Jesus disse assim, com os lábios dele maravilhosos, com a boca dele linda e a voz dele maravilhosa. Ele disse assim, o dono do sábado, eu sou o Senhor do sábado.
quando os fariseus estavam discutindo com ele, né? Discutindo porque ele estava o quê? Comendo coisas no sábado, né? Pegando para comer com os discípulos. Ele não, os discípulos pegaram, né? Para comer. Entendeu? E ele até referiu aquela passagem de Davi e daquelas pessoas que estavam acompanhando Davi. Então, se ele diz que é o quê? Ele diz que era o quê? O Senhor do sábado. Se vocês não acreditam, pois eu acredito, eu creio e confio. Porque, meus irmãos, quando vocês não fazem isso, vocês não estão crendo nele, não. E nem tão pouco vocês estão levando a sério o que está escrito nas das Escrituras. O que adianta as pessoas conhecer essa parte aqui e não colocar em prática? Por isso que vocês não vão para o reino do céu se vocês continuarem com negligência. O que tem nas Santas Escrituras dizendo? Passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então, ela é válida por toda a eternidade. Passou essa era, né, que nós estamos vivendo, ela ainda continua firme e forte, entendeu? Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. Santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós. Ei, poucas pessoas fazem isso. E ainda olha se fizerem, entendeu? A gente tem que dedicar o sábado e a nossa vida justamente a ele, entendeu? Bora lá. Para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Entendeu, meus amores? Isso aí. Terminei o versículo. Agora eu vou pro versículo, o segundo versículo, que ele é bastante grande. Mas ele está dizendo o quê? Sobre as pessoas que rejeitaram o que Deus deixou escrito pra gente fazer. Tá escrito, não faz, rejeitou. Raciocinou não, rejeitou. Ai, mesmo que é costume. Costume nada. Costume nada. É a vontade de Deus que tem que estar acima de todas as coisas. Ó, se Deus quer o sábado, se eu deixo conforme a vontade dos homens, então eu não estou seguindo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade do ser humano. Isso vai me adiantar de quê? Nada. Isso vai me agrandecer em quê? Em nada. Vai sim, em ser desobediente, entendeu? Isso vai te acrescentar em tu ser o quê? Uma pessoa desobediente. Bora lá? Ó, mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos. Então, se ele já está dizendo que vocês não estão fazendo a vontade dele, vocês se rebelaram contra ele, então vocês foram contra o que ele deixou. Não é verdade não? É verdade. É culto, é missa, tudo no domingo. Tudo no domingo, nada conforme a vontade de Deus. Até nas igrejas católicas tem o que? Idolatria, contra a vontade de Deus, contra a vontade de Jesus. Ainda abrem a boca com hipocrisia e dizem, eu faço a vontade de Deus, eu faço a vontade de Jesus. Ei, faz não. Ei, faz não. Ó, continuando aqui, ó. Mas também os filhos se rebelaram contra mim. Então, ele está dizendo os filhos é eu e é você, que conhece a palavra dele e faz o que é o contrário. Se rebelou contra quem? Contra o Deus de Israel. Se rebelaram contra mim e andaram não andaram nos meu estatuto. Ele está dizendo que vocês não estão andando conforme a vontade dele, entendeu? Nem guardar os meus juízos para os fazerem. Então, só entende? Não guardar o que? O juízo para o quê? Para fazer. Então, vocês não estão fazendo, não. Está aqui. O juízo de Deus está aqui. Para vocês fazerem o sábado, né? Então, vocês vão fazer o domingo, porque vocês são filhos de Deus, que da desobediência, não filhos de Deus. For filho de Deus, fazer a vontade dele, entendeu? Nós somos o quê? Os filhos da carne. Mas só que o meu pai é espírito, então eu vou fazer a vontade do meu pai, entendeu? Os quais cumprindo os homens viverás por eles. Então, o que os homens dão para vocês, vocês escolhem. É as ovelhas também, porque as ovelhas conhecem a palavra de Deus. As ovelhas não conhecem, as ovelhas conhecem a palavra de Deus. Então, os homens dão a ela e ela faz o quê? Só acolher. E ela está vendo que está errado. Se o pastor está fazendo culto só no domingo, né? No domingo na semana também, né? O sábado, que é exclusivamente dele, eles não dão. Aí, se eu tô lendo aqui, eu peguei essa parte aqui. Se eu vou de acordo com a vontade do meu cabeça, o meu cabeça não, o meu cabeça para mim é Jesus. O meu cabeça é Jesus. Então, se eu vou conforme a vontade do homem, que não está seguindo o caminho de Deus, eu estou indo no caminho errado.
Bora lá. Ele cumprir os homens, viverás por eles. Eles, eles profanaram os meus sábados. Você está vendo que os sacerdotes, os pastores, os padres fizeram? Eu digo mesmo, eu falo. Jesus, eu já falei. Jesus o quê? O Jesus é quem manda. Fizeram o quê? Profanaram. Por quê? Porque não fazem o que é para ser feito no sábado. Continuando. É por isso eu disse que derramaria sobre ele o meu furor. Então, agora aguenta as consequências. Tanto tempo vocês praticando o que vocês querem, agora vocês aguentam o que? A ira dele, entendeu? Por isso eu disse que derramaria sobre ele o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Então, agora vamos para peia. Vamos para peia, por quê? Ele fala isso não. Porque vocês conhecem as Santas Escrituras e vocês não põem em prática. Jesus disse assim, Jesus falou assim, aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus disse assim, olha, os teus pecados estão perdoados, vai, não pequeis mais. Se ela voltar a pecar, então, é culpa dele ou não? Ou é culpa minha? É culpa minha. Eu vou dar uma comparação. Eu sou essa mulher, né? Que tô, em pecado contra ele, né? Então, aí se ele diz assim, olha, filha, teus pecados estão perdoados, vai, não pequeis mais. E eu continuo fazendo pecado, continuando na mesma iniquidade. Isso me adiantou de quê? Porque Jesus me concedeu perdão. Mas o quê? Eu não ouvi a palavra dele. Ele me perdoou, mas eu continuei fazendo as mesmas coisas. Isso me adiantou de quê? Meus amores, tem que ler as Santas Escrituras e colocar em prática. Aqui também eu já peguei essa parte que fala sobre isso, que a gente tem que colocar em prática. Continuando aqui, ó. Meus amores, encerrei. Vou encerrar aqui pra vocês, escolhi 2 versículos. E já ficou grandinho o vídeo. Eu tenho que soltar porque o meu celular não tá bem bom não. Entendeu? Pra ficar fazendo um vídeo muito grande. E eu vou fazer assim, uns pouquinhos vou colocando. O importante é eu enviar a mensagem pra vocês. E agora, meus amores, eu vou fazer o som. Agora eu vou soltar o vídeo do sonho. Mas não nesse, em outro. Vou fazer o vídeo e vou soltar as Santas Escrituras. Vou soltar o sonho e vou soltar as Santas Escrituras. Vocês me perdoam quando eu falo errado? Entendeu, meus amores? Mas meus amores, não tem importância de eu falar errado. Pouco me importa se vocês mandam, se vocês me humilham, se vocês me criticam, se vocês fazem vídeo, envia pra mim com indireta. Meus amores, isso não vai me acrescentar em nada, nem tampouco vai diminuir, entendeu? Isso pra mim não importa. O importante é que eu tô fazendo a vontade de Jesus. Agora, se Jesus chamar minha atenção, aí eu começo a chorar. Por quê, meus amores? Porque, meus amores, se eu fizer alguma coisa errada com ele, o meu coração se enche de angústia, se enche de amargura. Então, eu prefiro desagradar o mundo inteiro e agradar a ele. Um homem só, eu prefiro desagradar o mundo inteiro, mas eu agradar o meu Salvador, o homem que deu a vida por mim, que foi a cruz do Calvário. A ele sim, a ele dou honra e reverência ao Deus Altíssimo, ao que é o nosso Salvador, o dono da nossa vida. Por quê? Porque ele não comprou com os preços de sangue. Entendeu? Meus amores, eu amo vocês, um bom sábado. Bora lá, né?